Porque o Free Fire ainda não foi superado, mano. Free Fire. Bem, esse jogo que já foi lançado há 8 anos atrás Joguei muito, e cara. que incrivelmente não parece que Comecei a jogar, mano, 2017, antes de 2018, mano. foi Óbvio, lançado há né? 8 anos Mas tipo assim, novembro, outubro eu tava jogando já. atrás, continua vivo até os dias de hoje. Enquanto muitos jogos vêm em vão, principalmente no ramo mobile, mano, Free Fire simplesmente se recusa a cair no esquecimento. Eu tinha o Moto G2, cara, e rodava, mano. Bem, eu sou o Drax e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o porquê disso. Por que o Free Fire nunca é Mais superado? tarde, Leandro. Mesmo com tantos concorrentes, tantas críticas, porque afinal, toda hora quase surge um novo jogo que promete superar o Free Fire e no final sempre acaba sendo a mesma história. O jogo não supera o Free Fire, todo mundo fala que o jogo foi um fracasso e o jogo cai no esquecimento. E isso aconteceu recentemente de novo, como o caso do El Hero, que era um jogo que era pra teoricamente superar o Free Fire, ou pelo menos ser melhor que ele em alguns pontos, e simplesmente foi um fracasso. E eu acho que já até caiu no esquecimento. E Free Fire eu já animei de jogar de verdade quando criaram o gelo, mano. Falei, porra, mano, o jogo é de tiro, já tá virando Superman, poderzinho, aí eu já fui desanimando já. mais uma vez, não superou o Free Fire. E isso não é nem a primeira vez que acontece, porque sei lá, eu acho que direto você vê algum jogo mobile que ameaça supostamente superar o Free Fire, como foi com Farlight 84, que eu nem sei por que os caras fizeram essa comparação, já que pelo menos pra mim nem se parece uma coisa com a outra. Mas bem, o fato é que nenhum desses jogos chegaram perto de superar o Free Fire. E eu acho que pra gente começar a entender o porquê que o Free Fire meio que não é superado, mesmo hoje em dia, eu tenho que primeiramente começar falando sobre o contexto do lançamento do jogo. Igual, volta comigo lá para 2017, o ramo mobile ainda era meio que um território em construção. Ainda mais para os jogos competitivos, tipo, a galera jogava mais era Clash Royale, Clash of Clans, Pokémon GO, algo nesse estilo. E o conceito de Battle Royale ainda era tipo meio que novidade para a maioria das pessoas. Já que o Free Fire foi lançado uns meses depois do grande sucesso do PUBG no PC, tá ligado? Que meio que popularizou o ramo de Battle Royale, e aí depois lançaram logo Fortnite, que também começou a ganhar força, mas meio que os ramos do celular estavam meio que sobrando, tipo, não tinha nenhum Battle Royale ainda muito popular pra celular, e o PUBG Mobile ainda não tinha sido lançado, e nenhum port do O PUBG Fortnite pra Mobile já tentei jogar, mano, mas só tem bot naquela porra, mano. Nossa, mano. celular. Eu E já aí tentei que a jogar PUBG Garena foi Mobile. meio que esperta, ela lançou o Free Fire, que era praticamente um Battle Royale extremamente leve pra rodar em Nossa, é qualquer tipo gostosinho jogar o começo, hein, mano. O personagem parecia que tava andando com um pedaço de. Com uma fralda cheia de bosta, de mano. celular, Mas era e meio legal, que olha ser lá. um PUBG Mobile antes do PUBG Mobile definitivo lançar. Mas é claro que o Free Fire não ficou extremamente popular desde o seu lançamento, já que eu acho que nesse lançamento aí de 2017 eram pouquíssimas pessoas que jogavam, então era um jogo meio que esquecido na Play Store e não tinha muita popularidade. E eu acho que Nessa o Free época Fire não ele tinha modinha de capa. O negócio era você acertar tiro, começar a atirar antes do cara, tá ligado? Aí você matava o maluco com um tiro no peito mesmo. Ou usava SKS, mano. começou a pegar um hype depois que o PUBG Mobile foi lançado, já que o PUBG Mobile chegou, mas ele era bem pesado, tipo, não rodava em qualquer celular, em qualquer Mano, minha barriga tá aparelho. doendo, rapaziada. Sabe o que eu fiz, mano? Eu fiz um café, mano. Em vez de pôr açúcar, eu pus sal, mano. Eu fui tomando. Eu falei, oxe, parece que tá com sal. Mano, Tipo, exigia eu quase bastante me, conexão com eu a quase internet me, para me envenenei aqui, velho. jogar, o que na época talvez não fosse tão acessível para todo mundo. Além de que cada partida tinha ali os 100 jogadores, o que fazia com que as partidas demorassem quase 30 minutos ou até mais, dependendo. E o Free Fire lançou simplesmente tendo ali umas partidas mais rápidas, de 50 jogadores, o que meio que reduzia esse tempo pela metade, sendo partidas aí de 10 a 15 minutos. O que também poderia ser mais prático e rápido para quem, sei lá, Legal, tinha mano. pouco tempo para jogar, tipo quem jogava no horário de almoço ou no intervalo da escola também. Queria ser E bom eu no acho Free que Fire, velho. Eu gosto de Free Fire, mas sabe por que eu não jogo? Porque eu sou ruim, mano. Eu não me divirto de jogo sendo ruim, mano. É igual tem gente que joga Tibia e é solado por todo mundo. Eu não me divertiria se fosse esse cara, tá ligado? já ficava meio perceptível Ah, de mas é cara que que no a Tibia Garena não queria tem competir como você caçar, né, mano, e tal. com os gigantes na questão de gráficos, já que ela mirou em algo mais importante, que era o acesso do jogo, já que qualquer pessoa, mesmo com um celularzinho ruinzinho, podia jogar o Free Fire, o que não acontecia, por exemplo, com o PUBG Mobile, já que Eu não era jogava qualquer no Moto celular que iria G2, rodar mano. o PUBG. Mesmo com os gráficos no baixo, então acabava que o Free Fire era uma boa opção para quem não tinha um celular muito potente para jogar. E é claro que o PUBG Mobile era superior ao Free Fire em questões técnicas, gráficas e também de física, essas coisas, realismo em geral. Só que meio que o foco do Free Fire não era em ser realista demais ou ter uns gráficos absurdos, tanto que isso gerou até alguns
apelidos carinhosos aos gráficos do Free Fire, como gráfico de PlayStation 2 ou tipo gráfico todo Caraca, o 4. gráfico do PlayStation 2 era melhor no começo, pô. Para de humilhar. Não viu Final Fantasy 12 não, mano. Shadow of the Colossus, porra. Quadrado, tá ligado? Então, Melhor, mano. meio que esse foi o diferencial do Free Fire, ter gráficos ruins e rodar em qualquer dispositivo móvel. E essa foi meio que a arma que a Garena usou para trazer a grande popularidade que o Free Fire tem até os dias de hoje, já que enquanto os outros jogos queriam impressionar visualmente, com gráficos incríveis, texturas HD, essas coisas assim de jogo pesado, mecânicas complexas e tal, o Free Fire simplesmente focava em ser o mais leve possível, já que na época ele rodava até mesmo em celular com 1 GB de RAM se bobear. É claro que hoje em dia não é essa mesma história, tipo um celular de 1 GB de RAM não roda o Free Fire atualmente, mas isso foi muito importante no início do jogo pra trazer essa popularidade que ele carrega até os dias de hoje, né? Ô, louco, mas Final Fantasy 12, eu desde 2012, 2011 eu já jogava ele no PS2? Como não é de PS2? Também tinha outro fator que deixava o Free Fire mais acessível, que era o consumo de internet, já que na época muita gente não tinha talvez um Wi-Fi próprio em casa, ou usava os dados móveis muito para jogar fora de casa também, ou até mesmo dentro de casa. E o que acontecia? Pelas partidas do Free Fire serem mais rápidas e o jogo ser mais leve, ele consumia muito menos internet do que se você fosse jogar, por exemplo, o PUBG Mobile pelos seus dados móveis. Então até quem jogava com crédito limitado conseguia ficar tipo horas jogando Free Fire. E o jogo tinha controle simples, movimentação ágil, entre aspas, apesar da física do jogo ser meio estranha, e uma curva de aprendizado Broken, rápida, mano. já que tipo em poucas Tá vendo? partidas... Eu tento jogar essa porra aí, mano, mas eu vou, mano, eu vou com uma 12 e o cara me mata com um tiro de pistola. Eu desanimo de jogar essa porra. Eu tentei jogar várias vezes de volta, mas não dá, eu sou muito ruim, tá ligado? Você já tava matando O bagulho é jogar vários Tibia players mesmo, aí, mano. no início do jogo pelo menos, sobrevivendo, Olha se isso, velho. Como você vai matar divertindo. esse cara? Olha isso. Isso criava um ciclo, Olha né? lá. Quanto mais fácil de jogar, mais gente entra. E quanto mais gente jogando, mais competitivo e interessante o jogo acaba ficando. E a Garena até que soube aproveitar isso muito bem, já que por causa disso ela começou a trazer atualizações constantes pro jogo e eventos. E tipo, é outro ponto que manteve o Free Fire relevante. É, né? caga-leite, Porque a respeita frequência das nós, velho. atualizações, tipo, quase todo mês tinha alguma atualização, às vezes até com mais frequência, o jogo recebia novos modos, novos personagens, novas skins, novos mapas, sempre tinha alguma novidade. E mais do que isso também, tinha alguns eventos, tipo, muitos eventos mesmo. Tipo, a Garena começou a focar bastante em muitas colaborações. Tipo, tem colaboração com artista famoso, com anime, com marca. Cara, simplesmente teve parceria até com o Cristiano Ronaldo e a lista só vai crescendo a cada vez. Tipo, tanto que esse ano, em 2025, a gente teve parceria aí com Naruto Shippuden no Free Fire. O que trouxe simplesmente uma legião de pessoas de novo pro Free Fire, já que isso era uma das parcerias mais hypadas e pedidas pela comunidade do Free Fire. E a Garena meio que atendeu esse pedido. E essa coisa de parceria toda... Eu acho, mano, que se lançasse um Free Fire pra PC, sem você jogar por emulador, tem que ficar bugando a mira toda hora, mano, ia ser muito massa. Acho que se ele lançasse, tipo assim, um Free Fire feito pra PC, eu jogaria, mano, na moral. Eu ia jogar Tibia e depois jogar o Free Fire, mano. Porra, ia ser massa demais. Mas o emulador fica bugando, cara. Da hora tá meio que desde 2020 no jogo, já que meio que as parcerias começaram em 2019, com a parceria acho que do Alok mais ou menos, e aí depois a Garena foi aumentando o ciclo das parcerias, Que tipo, massa, em maior mano. quantidade, tipo, no início de 2020 a gente já teve a do Ragnarok, aí foi tendo depois do Camiro, um monte de coisa chegando, e até os dias de hoje tem bastante parceria, tanto que já chegou o One Punch Man, Demon Slayer, um monte de coisa dentro do Free Fire. Até parceria com Venom já teve dentro do Free Fire, apesar de ter sido uma das piores do jogo, né, mas beleza. Cocô mesmo, esse cara ficar pretão. E outra coisa também, que o Virado- Free Fire não cresceu só por ele ser um jogo leve, ele também cresceu porque ele virou uma comunidade. Meio que uma cultura própria, vários streamers começaram a fazer sucesso mostrando partidas, jogadas, dicas. Muita gente ganhou meio que a vida até mesmo só criando conteúdo de Free Fire. E isso se dá meio que pela comunidade e o cenário competitivo que o jogo foi criando. Tipo, isso simplesmente explodiu. A Garena criou, tipo, ligas oficiais, campeonatos com premiações absurdas. E o mais louco, tipo, qualquer pessoa com um simples celular e dedicação poderia supostamente chegar até lá. E, tipo, isso era meio que inspirador pra época. Tanto que eu acho que o primeiro mundial do Free Fire foi em 2019, já que já teve a LBFF, Mundial. Mano, quem que foi? O Brasil ganhou o quê, mano? O que o Brasil jogou no Free Fire, mano? Eu sei que o Brasil é grande no Free Fire, mano. Tá ligado? E no Eventos CS, presenciais mano. lotados, Agora gente no LoL é uma derrota, velho. vibrando, No Tibia nós também é grande, tá? Os maiores jogadores. torcendo como se fosse até mesmo um time de futebol. E isso trouxe meio que mais respeito ao jogo, tipo... Ó o Edzão, mano. O Edzão, Se fosse até o Tibia tá saindo da bolha, cara. Vocês têm noção disso, mesmo um mano? time de futebol.
Esse maluco aqui, ele lançou um servidor de Tibia, cara. O Edzão. Você tem noção, mano? Olha o tamanho desse maluco, mano. Olha o tamanho desse maluco. O Edzão, olha o Instagram pra você ver. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui os seus caga-leite. O Edzão. Mano, ó, ele criou um servidor de Tibia, mano. O Tibia tá saindo da bolha, cara. Você viu o Tibia Emprego, mano? Os vídeos dele? O vídeo dele tá bombando muito views, ele tá fazendo o Tibia crescer também. Não é o conteúdo que eu gosto, cara. Ó, o maluco com 4 milhões de seguidores lançou o servidor dele, mano. Cadê? Deixa eu ver se ele postou story hoje. Lançou o Noxot, eu acho, mano. Lançou há uns 5 dias atrás, mano. Doideira, mano. Agora, olha aqui como que o Tibia tá crescendo também, ó. Saindo da bolha. Vamos ver. Tibia. Deixa eu ver, ó. Tibia Emprego. Tem vários shorts dele bombando pra caralho, mano. Esse é bom pra comunidade, mano. Não é um conteúdo que eu curto, mano, mas é massa, tá ligado? Aqui, ó. Ah, mas o problema do conteúdo que bomba é incentivando os outros a viver de Tibia. Porém, de qualquer jeito, eu tá atrás de jogadores, tá ligado? Massa, né, mano? Massa, mano. Tá ligado? Tem bastante vídeo que bomba. Tipo, bater quase 1 milhão, bastante coisa, mano. Da hora, da hora. Agora bora continuar no vídeo aqui, ó. Futebol. E isso trouxe meio que mais respeito ao jogo. Tipo, Não pulou? relevante, né? Porque a frequência das atualizações, tipo, quase todo mês tinha, que, tipo, em poucas partidas você já tava matando vários players aí Pronto. no início do jogo, pelo menos, sobrevivendo e se divertindo. E isso criava um ciclo, né? Quanto mais fácil de jogar, mais gente entra. E quanto mais gente jogando, mais competitivo e interessante o jogo acaba ficando. E a Garena até que soube aproveitar isso muito bem. Já que por causa disso ela começou a trazer atualizações constantes pro jogo e eventos. E tipo, é outro ponto que manteve o Free Fire relevante, né? Porque a frequência Quem joga das Free Fire aí hoje? atualizações, Você tipo, joga, quase mano? todo mês tinha alguma Eu atualização. tenho instalado, mas não Às jogo. vezes até com mais frequência, o jogo recebia novos modos, novos personagens, novas skins, novos mapas, sempre tinha alguma novidade. E mais do que isso também, tinha alguns eventos, tipo, muitos eventos mesmo. Tipo, a Garena começou a focar bastante em muitas colaborações. Tipo, tem colaboração com artista famoso, com anime, com marca. Cara, simplesmente teve parceria até com o Cristiano Ronaldo e a lista só vai crescendo a cada vez. Tipo, tanto que esse ano, em 2025, a gente teve parceria aí com Naruto Eu Shippuden já no vi Free essa Fire. parte, né, cara? O que trouxe simplesmente uma legião de pessoas de novo pro Free Fire, já que isso era uma das Ou não? parcerias mais hypadas e pedidas pela comunidade do Eu já vi Free Fire, essa que ele é parte, hoje em mano. dia a sua identidade cultural. Já que a Garena meio que separa Pronto. o Free Fire por servidores únicos, já que cada servidor é diferente por si só, tipo, não é um servidor global onde fica todo mundo, cada servidor de cada país é diferente, e isso acaba abrindo portas para ela trazer, por exemplo, Eu já fui skins cagar leite. inspiradas em tal servidor, como por exemplo a gente tem várias skins brasileiras no Free Fire, seja de times de futebol, mascotes de time de futebol, como o Canarinho, que já chegou no Free Fire. Alguns DJs brasileiros que também já chegaram no Free Fire, tanto que o Alok é um exemplo disso e foi o primeiro personagem com fala ao chegar no jogo e simplesmente chegou o quê? Com dublagem brasileira, que era no caso a própria voz do Alok, o que tipo foi meio inusitado na época. Eu acho que ninguém esperava por uma parceria dessa, ainda mais com um cara que, tipo, do Brasil, tá ligado? Então realmente é uma coisa que acaba ligando um pouco mais os jogadores do Free Fire com o jogo em si, como se tivesse uma conexão mais afinada, né, podemos dizer. E é claro O que não cara é dá um pra coelho, fingir que velho. o Free Fire é perfeito, já que muita gente também critica os gráficos dele, chamando de gráfico de PS2, como eu falei no início desse vídeo. E tudo bem que ele é um jogo simples, que a física dele não faz sentido, e também que ele já teve alguns problemas com comunidade tóxica, que, assim, acontece em quase todo jogo. Ele também já teve muitos problemas com infestamento de hacks, alguns lags e muitos Olha na bugs. tapa, legal? Mas a questão é que mesmo com esses defeitos, o jogo Dá pra continua você ligar. forte, porque a base é sólida, e quem curte segue curtindo. E mesmo quem reclama muitas vezes acaba até mesmo voltando pro jogo, como eu já acabo contando várias vezes, apesar de hoje em dia eu não jogar mais. E bem, hoje em dia o Free Fire tem meio que um certo legado na comunidade mobile. Ele não é só mais um jogo, ele Minha virou mãe uma vai fazer parte leite. da história dos Minha mãe games vai fazer leite, enquanto isso eu vou segurar o Natan. mobile, virou tipo uma referência, virou uma oportunidade pra muita gente. Gente que mudou de vida jogando Free Fire, tipo, jogava com um celularzinho ruim e aí por causa do jogo conseguiu crescer de vida, tipo, mudar de vida mesmo. É coisa assim, colossal, tipo, bizarro mesmo. E ele mostrou praticamente pra comunidade mobile que não precisava de gráfico de console pra conseguir prender o jogador. Não E que é mesmo. assim possível, ter um jogo competitivo, divertido e acessível ao mesmo tempo. Apesar de Eu hoje em tenho dia PC bom, o que que eu jogo, mano? Só os Nutella se preocupa com gráfico em jogo, mano. Eu tenho PC que dá pra jogar quase todos os jogos. Ah, sei lá, tipo, acho que talvez não Cyberpunk. Eu jogo o quê? Eu jogo Tibia. Tibia e o Free só. Fire tá bem mais pesado do que ele era no passado. E mesmo que um dia ele seja superado, o impacto já foi feito. E é claro que o Free Fire não tá em uma época de maior hype atualmente,
Mas bem, todo hype vem e vai, e com Free Fire não foi diferente. Mas mesmo sem estar em hype, ele continua sendo um jogo bem ativo, com a comunidade bem forte assim, e com bastante jogadores mesmo hoje em dia. Mas e aí, será que algum jogo vai conseguir tomar esse trono do Free Fire algum dia? Meio que até agora ninguém conseguiu, e o Free Fire pode até parecer simples, mas por trás dessa simplicidade tem muita estratégia, muita cultura e muita história. E talvez uma pitadinha de sorte da Garena. Mas e É, aí, não é se você ainda sorte, mano. joga ou se largou e tá pensando em voltar, comenta aí o que você acha. Você acha que o Free Fire merece o respeito que ele tem? Ou você acha que já passou a hora dele dar lugar para outro jogo? Mas bem, se você curtiu o vídeo, deixa um like aí, se inscreve para me ajudar. E comenta se você acha que o Free Fire vai ser superado algum dia. Não vai, mano. Se for. O Hero mesmo eu joguei o começo, mano, mas o lançamento